Bom, pessoal, antes da gente começar esse super episódio, eu queria fazer um convite para você que trabalha com música, para você que é músico, para você que quer aprender tudo sobre Spotify. A gente tem um treinamento especialíssimo e gratuito que a gente vai dar aqui no dia 10 de março, ao vivo aqui no Brito Podcast, e você é meu convidado a aprender todas as estratégias, caminhos, segredos do Spotify para você que é músico independente. Então não perca essa aula no dia 10 de março, eu vou deixar um link aqui na descrição para você agendar e já deixar ali programado para você acompanhar essa aula que vai ser fundamental para sua carreira musical, tá bom? Então te espero lá no dia 10 e vamos curtir super pop. Pessoal, é o seguinte, mais um Brito Podcast, estamos aqui diretamente do Rio de Janeiro, inclusive a gente estava falando aqui do calor do Rio de Janeiro, que é uma coisa linda, eu gosto do calor, não tenho o que reclamar do calor não, viu? Estamos aqui fazendo uma série de episódios especialíssimos e hoje a gente está recebendo um convidado que é muito pedido, foi muito pedido por vocês, eu também estava doido para trazê-lo aqui para a gente bater um papo, vou apresentar ele daqui a pouco, mas antes, pedidos. Se inscreva no canal, gente. Mais de 70% de quem assiste o Brito Podcast não está inscrito no canal. Não faça isso, se inscreva no canal, deixa o like, o joinha, que é importante pra gente também. Comenta, os comentários ajudam o vídeo a chegar a mais pessoas, então gera engajamento. É a palavra do momento, né? Engajamento. Tem que ter engajamento, então engaja aí, meu filho. Comenta, que é importante pra gente pra caramba. E um recado especial pra você que é músico. Músico tem que saber de quê? De Spotify, de plataforma digital, além de música, é claro, né? Música é pré-requisito, mas você precisa saber das ferramentas que fazem a sua música chegar até o público. E a gente tem um treinamento muito especial, onde a gente passa todos os caminhos que a gente utilizou para vários trabalhos nossos aí chegarem a tanta gente, né? Vários grupos explodiram pelo canal do Leandro Brito, né? A gente tem uns caminhos, modéstia à parte, a gente tem um caminho ali que pode ser muito importante para você e tem um passo a passo que eu ensino neste treinamento. Clica no link que está na descrição, tem o nosso grupo no WhatsApp e por lá a gente vai disponibilizar esse material para você, tá bom? Esqueci alguma coisa, Gisele? Me lembra aí, viu? Para tornar-se membro, isso tem que se tornar membro do Brito Podcast, tem uma taxinha que você ajuda lá, R$5 ou R$15, e aí você ajuda a gente a manter aqui, comprar água, pagar a luz, tem os custos, né? O pessoal às vezes acha que a gente é dono do prédio, fala, tem que pagar o condomínio, enfim, aí você ajuda a gente e a gente continua trazendo esse conteúdo para vocês. É isso, hoje eu recebo aqui, eu adorei uma coisa que você falou, vou até falar aqui. Historiador, professor, sambista, compositor, mas principalmente um rueiro. É isso? Rueiro. Rueiro define isso tudo. Luiz Antônio Simas aqui com a gente, rapaz. Pô, que maneiro. Obrigado, Leandro. Tamo junto. Valeu o convite aí. Que satisfação. Vamos falar bastante coisa sobre samba, principalmente, né? Não tem jeito, né? E Rio de Janeiro, vamos começar a falar do Rio de Janeiro, que é uma coisa assim que me chama muita atenção. O que se define como carioca, né? Como a cidade do Rio, tem toda uma magia que é dita, e tem um estereótipo, né? Que querendo ou não foi criado, né? Que nem sempre se condiz com a realidade, né? E dentro disso traçando um panorama com o samba, né? O samba, o carioca. Como é que você analisa assim tudo isso que foi criado e que é o Rio de Janeiro, enfim? Pô, eu vou te dizer o seguinte, eu costumo dizer o seguinte, tem gente que fala assim, o Rio de Janeiro inventou o samba. Pelo menos um certo tipo de samba, aquele samba urbano. Eu digo que é o contrário. Foi o samba que acabou inventando o Rio de Janeiro. Eu acho que o samba inventa. Por que eu estou te dizendo isso? Eu não sou muito chegado àquele mito do carioquismo maneiro, né? Aquele carioca clássico que vai à praia, aquele carioca do biscoito, da Havaiana. Eu me lembro de uma entrevista do Cartola em que perguntaram para ele, acho que foi o Pasquim e tal, Cartola praia, e ele falou uma coisa muito interessante, eu sou carioca, né? Eu não vou. E é bacana porque você não imagina o Cartola na praia. Ninguém imagina. Mas esse mito do carioquismo, às vezes, ele é meio complicado. Mas eu acho que, de certa maneira, é uma cidade muito violenta. O processo de formação histórica do Rio de Janeiro é muito violento. Porra, é uma cidade que começa com guerra de extermínio à indígena, é o maior porto de recepção de gente escravizada das Américas, é tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é impressionante como aquelas populações que foram excluídas, né, desse processo institucional, enfim, elas vão construindo os seus modos de vida. Sim. Às margens do poder instituído, né? Fora dos parlamentos, fora dos congressos, fora das universidades. Cara, mas você vai no perrengue construindo sentido de vida. Sim. E o samba, basicamente, é isso, né, cara? Porque o samba constrói modos de vida no Rio de Janeiro. Então, quando você pensa numa escola de samba, quando você pensa numa roda de samba, quando você pensa na cultura do samba de uma forma geral,
Cara, aquilo é uma maneira que você tem de criar, do ponto de vista coletivo, seus modos de vida. Sim. Né? Então o Rio ele vai funcionar a partir disso, cara. Porque você pega uma roda de samba, não é só o fenômeno musical que está ali. Não é só o fenômeno coreográfico. Ali tem a maneira como você come, a maneira como você bebe. A cultura toda envolvida. Como é que você celebra um nascimento, como é que você lamenta uma morte, como é que você reza, como você se veste. Você acha que esse é o principal ponto que diferencia o samba de outros gêneros musicais, assim, essa questão cultural, que eu não consigo enxergar tão forte em outros gêneros, assim. O samba isso aparece com uma força maior. Muito maior. Porque é um detalhe muito curioso. O falecido Roberto Moura, né? A gente fala sempre falecido porque quem me deu essa dica foi o Monarco. Eu fiz uma vez um circuito aí ligado a show e tal, em que eu era mediador de conversas. E eram 3 duplas, era Monarca e seu Nelson Sargento, era uma dupla, Ney Lopes e Wilson Moreira outra, e a terceira era Tantinho e seu Wilson das Neves. Sim. E aí eu uma vez perguntei pro Monarco, só para não perder essa história, mas para te responder. Sim. Eu perguntei pro Monarco o seguinte, por que naquele primeiro disco da Velha Guarda da Portela, do Japão, né? A Velha Guarda da Portela já tinha lançado um disco, depois tem um álbum feito pro Japão e tal. Toda hora que vai começar a faixa ele fala, essa música é do falecido Alcide, essa música é do falecido Mijinha, falecido Aniceto. Aí o Monarco falava uma coisa, não, a gente no samba tem que louvar quem se foi, por isso que a gente chama e tal. Mas a gente sempre tem que lembrar pro defunto que ele tá morto, para não vir incomodar. Então é o falecido, não sei o quê. Lembrei do Monarco. Mas o Roberto Moura, né, tem o cineasta, eu tô falando do que escreveu sobre samba. Ele dizia uma coisa que eu acho do cacete. Ele falava o seguinte, não foi o samba que inventou a roda. Foi a roda que inventou o samba. Sim. Então, o samba é filho da roda. Né? No princípio era a roda. É até o nome de um livro dele. Por quê? Porque o samba traz essa característica do encontro. Então, nesse sentido, eu acho que o samba é completo. Sim. Né? Não é um gênero musical só. Cara, ali está a construção de modo de vida, ali está a organização de um sistema de mundo. Expressão cultural, né? Ali é uma expressão cultural que atravessa tudo da tua vida. Pô. Como você vai se vestir, como você vai amar, como você vai odiar, como você vai beber, como você vai comer, como você vai brincar, sacanear. O samba tem tudo isso, né? Então, ele transcende, vai muito além do gênero musical e coreográfico. E é um modo de vida, pô. O samba é um modo de vida. Ele organiza a vida de comunidades, de artistas. O samba é isso. Será que é um pouco por isso que o samba tem uma certa dificuldade na questão comercial, assim? Porque você, por exemplo, se a gente for falar de carnaval, por exemplo, né? Muita gente fala que o samba mudou muito. E você pode falar muito bem disso, né? Com a questão financeira, a questão da TV. No começo era totalmente diferente. Paulo da Portela lá, de repente, pensou uma coisa que hoje não tem muito a ver com o que ele pensou lá, talvez, né? Eu queria até ouvir tua opinião. Essa questão comercial nesse samba de meio de ano e no samba do carnaval, você acha que tá difícil o samba se encontrar nisso sem se desgarrar dessa questão cultural, de representatividade, enfim? Cara, porque a história do samba, isso é uma coisa que eu costumo dizer. Às vezes a gente tem a impressão de que é uma história feita de consenso, mas ela é uma história feita de conflito. Sim. Porque, porra, a gente não pode negar, a gente não pode esquecer, como elemento fundamental, que o samba é uma manifestação cultural absolutamente contundente que vem das culturas afro-brasileiras. Isso é uma marca do samba. Né? Eu gosto de dizer, como diz o mestre Ney Lopes, o samba não nasce na África, mas ele é engravidado lá. Ele vai nascer aqui e é parido aqui. É parido aqui, mas é gestado na África. São os batuques do Congo, Angola e tal. Então é impossível contar a história do samba sem falar também de elementos que são marcados por racismo, né, por um racismo que se manifesta na impressão da cor da pele, por um racismo que se manifesta no campo simbólico. Às vezes o mercado, por exemplo, absorve o samba
legitima o samba sem legitimar o sambista. Exato. Quem faz o samba. O samba na década de 30, 1930, ele vai virando uma música vendida como símbolo da identidade nacional, mas essa legitimação do samba não significou a legitimação do sambista. Como um artista brasileiro inserido no mercado musical e tal, esse é um negócio que é muito sério. Muito. Então essa questão comercial que envolve o samba, ela sempre vai estar num fio da navalha. Sim. Que é esse fio da navalha entre o mercado, a cultura, o racismo, o preconceito, porque tem. Né? Então o samba lida com esses dilemas o tempo inteiro. Ele lida com esses dilemas o tempo todo. Nesse sentido, é que eu acho que, por incrível que pareça, essa questão ainda não foi resolvida. Verdade. Porque a legitimidade que o samba conquista em certos momentos, ela não vem acompanhada da dignidade plena do sambista. E as exceções confirmam a regra. Não é porque a gente tem grupos importantes, a gente tem artistas importantes que hoje, ainda bem, estão vivendo bem do samba, isso, infelizmente, ainda é minoria. Porque é igual jogador de futebol, né? Gente... Alguns ganham muito, mas a maioria ganha muito pouco, né? Tem a impressão de que o jogador de futebol é milionário. É a minoria, né? Pô, é a minoria. Isso mesmo. Então, quando você pensa no samba, você vai uma porrada de bar no Rio de Janeiro, você vai uma porrada de lugar no Brasil inteiro e tal, porque o samba é nacional, né? Você vai ver samba em tudo quanto é lugar. Cara, mas ali tem a turma do perrengue, tem a turma do perrengue que tá ali, que tá tendo que lidar com casa de música, que tá tendo que lidar com bar, que tá correndo atrás, às vezes, de tocar em 3, 4 lugares para ganhar umas diárias e se sustentar. Dentro do samba, a quantidade de sambistas que ao longo da história do samba tiveram outras funções profissionais, muita coisa, é um negócio impressionante. Né? Eu trouxe aqui o Zé Roberto, que se aposentou como funcionário da Companhia Energética aqui do Rio. Sim, você vira, era a antiga Light, a companhia de eletricidade. Que é surreal pensar, né? E um cara com sucessos que era para viver de direito autoral bem. Bem, exato, exato. É um negócio impressionante. Mas todos eles, cara. Então aquela coisa de que o Cartola estava lavando o carro, o Seu Monarca foi feirante, né? Aquele negócio de você pegar vários... entraram para a polícia, porque era uma alternativa profissional que você tinha. Sim. Você vai pegar o caso do Candeia, você vai pegar o caso do Jamelão, você vai... Tem muito. Forças Armadas em geral, né? Militar do Exército, da Aeronáutica. Isso. Que era o caminho que eles tinham ali para ter uma grana para se manter, lógico, né? Então essa questão, cara, ela atravessa a história do samba o tempo inteiro. E os próprios sambistas que hoje estão muito bem, ainda bem, né, sabem disso. Sim. Sabem disso, sabem que essa questão é braba. E é complicado porque isso reflete um problema social mesmo, né? Da questão de falta de educação, a questão financeira, a questão... E aí é difícil você visualizar uma mudança disso, né? Porque teria que passar por uma transformação social muito profunda, digamos, né? Tem. Você quer ver uma coisa que bate com o que você falou, que é importantíssima? O Brasil adora legitimar, gostar de elementos oriundos das culturas africanas e tal, sem necessariamente legitimar e valorizar aqueles que são os agentes culturais ligados a esses elementos. Sim, perfeito. Então é um negócio impressionante. Tá cheio de racista aí que, se você perguntar, vai dizer que adora samba. Que é uma loucura, assim, né? Uma loucura absoluta, completa, porque o samba está inserido num complexo cultural fundamentalmente negro, pô. Cara, eu já ouvi uma história, assim, mas de um artista famoso, assim, um sambista famoso aí, dos anos 90 e tal, ele falou, Brito, um grupo onde predominantemente os integrantes são negros tem mais dificuldade de tocar. E aí, é uma loucura, né, tu pensar isso, um ritmo totalmente preto ter dificuldade por ter integrantes, é loucura, porque aí já entra a questão comercial, racismo, aí você entra em diversas questões, né? Mas não tenha dúvida nenhuma em relação a isso.
Não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Né? Do ponto de vista do compositor, tudo isso, cara. Interfere, né? Interfere. Então eu sempre digo, eu falo para algumas pessoas, até porque na condição de branco, eu tenho que pensar essa questão da branquitude. Sim. Né? E a branquitude acaba sendo um lugar de privilégio, porque você está protegido por uma coraça que é a cor da tua pele. Sim. É um negócio impressionante. Agora, isso acompanha, inclusive, discursos que são elaborados ao longo da história da própria música popular brasileira. Você vai pegar, por exemplo, na década de 30, é muito comum você encontrar o discurso que consagra o Noel Rosa como um gênio absoluto, e foi, né? Mas que às vezes não repara que naquele mesmo contexto você tem um gênio que para mim é da mesma altura, que é o Paulo da Portela. Que é pouco falado, pouco citado, né? É um gênio que está no patamar do grande compositor. É um negócio que é impressionante. Então você repara que tem muito disso mesmo. Um negócio enraizado, né? E é da formação cultural brasileira e tem que ser combatido. Porque não adianta, o samba é um sintoma do Brasil. Sim, Né? sem dúvida. Você vai ver o que está acontecendo com o samba, cara, reflete o que está acontecendo com o país. Eu gosto muito de dizer uma coisa que é a seguinte: se o samba vai bem, é provável que o país esteja indo bem. É um termômetro. Termômetro. E tem um assunto sobre o sambis que eu vou abordar daqui a pouco, mas vamos falar um pouquinho do Paulo da Portela então, aproveitando esse gancho aí, porque eu vi uma entrevista sua, você falando sobre a importância dele ali na construção do que se tornou o carnaval, né? O desfile de escola de samba. Fala um pouquinho disso pra galera, assim, que de repente não tem essa informação, né? A cultura negra que se redefine a partir do samba, ela é coletiva. Mas reconhecer a coletividade não significa que você prescinda daqueles indivíduos fora da curva que foram geniais. Sim. Então, para quem não conhece, o Paulo da Portela é um carioca que nasce no início do século XX, na zona portuária do Rio de Janeiro. A família dele é muito impactada por uma série de reformas urbanas que elitizam o centro do Rio, e a família migra para os subúrbios que estavam sendo formados naquele momento, mais especificamente aquela região ali de Madureira, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro e tal. E o Paulo acaba tendo um papel muito importante nos carnavais que aconteciam nos subúrbios do Rio de Janeiro. Então ele se envolve desde muito novo com um carnaval de rua, com um bloco chamado Baianinhas de Oswaldo Cruz, depois o conjunto carnavalesco de Oswaldo Cruz, sim, que dará origem à Portela. Tanto que a Portela considera que o nascimento dela é 1923, porque ali surge o Baianinhas de Oswaldo Cruz, seria o movimento que deu origem à escola de samba. E o Paulo foi um sujeito que percebeu que o negro precisava encontrar o espaço de legitimidade, né, para exercer a sua cultura e criar redes de proteção social. Sim. Então o Paulo era um cara que dizia o seguinte: ó, o sambista tem que estar com o pescoço e os pés cobertos. Isso é uma frase dele, né? Tem que andar bem vestido, porque você está buscando legitimidade, onde vão te olhar com preconceito. É assim que a coisa tem que funcionar. Uma forma de se defender. E o Paulo tem um lado dele que é o do negociador, porque ele negociava com todo mundo, negociava com o poder público, buscava legitimidade. E, ao mesmo tempo, ele é um cara que concebe o desfile das escolas de samba como um espetáculo dramático. Só para você ter uma ideia, quando as escolas de samba começam a desfilar, o primeiro desfile é em 32... já tinha tido concurso de escola de samba, mas não tinha desfile. Cada grupo cantava um samba, você escolhia e tal. Mas quando começam os desfiles, por exemplo, você não tinha samba enredo. Né? Você apresentava lá os componentes com fantasia, com bateria, já botava uma alegoria aqui e outra ali, mas cantava o que você quisesse. Né? Às vezes era uma estrutura de partido alto, em que tinha o puxador, que por isso inclusive a expressão puxador, né? Porque ele puxava o estribilho e aí vinham os puxadores de verso também que improvisavam, aquele negócio todo e tal. Isso parados ali, né? Não tinha desfile. A princípio parados, mas depois começa o desfile. Entendi. E o desfile ainda no início não tem o samba enredo. Então, por exemplo, a Mangueira desfila com Amanhecer no Bonfim, na Bahia,
e desfila com um samba que não tem nada a ver com isso, do Carlos Cachaça, recordar Castro Alves, Olavo Bilac, começa a falar de gênios da literatura. A Portela apresentava um tema qualquer e desfilava com um samba do Manasseia, quando amanhece o céu resplandece, os raios do sol brilham, o samba lindo do Manasseia. O Paulo é o cara, por exemplo, que começa a perceber que tinha que ter uma unidade ali. Então, em 39, ele é o cara que pensa um enredo para Portela que, a meu ver, está inventando o que a gente entende hoje como desfile de escola de samba. É o enredo em homenagem ao professor, à sala de aula, e aí ele concebe o seguinte: todo mundo vai estar fantasiado a partir desse tema, a gente vai apresentar uma alegoria de um quadro negro que tem a ver com esse tema, Sim. e a gente vai cantar um samba sobre esse tema. A estrutura que é hoje, A né? estrutura que é hoje, um samba que ele faz. Sim. Tanto que há um debate aí qual teria sido o primeiro samba enredo, mas o Teste ao Samba certamente é aquele em que pela primeira vez, com certeza, é composto para descrever o que a escola está apresentando no desfile. E aí o Paulo vinha na frente da escola com diploma, né, com chapéu de professor, começa a ser chamado de professor Paulo da Portela. Entendi. Então quando a Portela entra na avenida, eu costumo dizer que se você me perguntasse assim, mas 5 momentos da história que você queria ter presenciado. Sim, mas 5 momentos da história que você queria ter. Eu conheço gente da história que diz que queria ter presenciado, porra, o guilhotinamento do Robespierre na Revolução Francesa, queda da Bastilha e não sei o quê, o assassinato de Júlio César, né, nas escadarias do Senado de Roma. Um dos momentos eu costumo dizer que é isso. Eu queria ver a Portela entrando na avenida, cantando Teste ao Samba. Caramba. Vai começar a aula perante a comissão, muita atenção. Porra, isso daí, cara, É o marco, tá então, inventando o mundo. É o marco do que é hoje um desfile de escola de samba. Esse é um dos momentos. Foi um grande compositor, hein? Sim. Grande compositor. E aí, o Paulo foi tão importante no sentido da organização das comunidades do samba, que às vezes a gente deixa um pouco de lado o compositor maravilhoso que ele foi. Que tem sambas maravilhosos, Linda Guanabara, Cidade Mulher, que é um samba que eu acho sublime, Cocorocó, O Meu Nome Já Caiu no Esquecimento, né? O Paulo tem sambas maravilhosos. A atuação dele foi tão marcante nessa parte de liderança, de desenvolvimento, que foi ofuscado. Ficou até um pouco obscurecido por isso. E essa evolução, assim, do que é o desfile de escola de samba até hoje, assim, Simas, o que você analisa? Porque eu vou te dar um relato meu, né? A primeira vez que eu fui no Sambódromo foi recente, assim, a gente foi num camarote, né? Só que a análise que eu fiz, assim, de alguém que gosta do samba, ama o samba de meio de ano, mas não é o sambista de carnaval, eu fiquei fascinado por aquilo, mas eu pensei o seguinte, cara, eu tô num camarote, eu tô no ar-condicionado, no intervalo tá tocando ali um artista super famoso, tem um cara me servindo, isso aqui eu não posso analisar como sendo desfile de escola de samba. E tem um pouco disso, né? Às vezes a pessoa conhece isso ou conhece o desfile de escola de samba pela TV, que também é outra parada, né? Outra parada. Como é que você analisa assim? Cara, eu acho o seguinte, carnaval é uma data. É uma data. Quando pergunta o que é o carnaval, é uma data que antecede o início da quaresma. Dentro dessa data, você tem um conjunto de festas as mais diversas. E todas elas legítimas, né? Sim. Todas elas legítimas. Agora, eu acho que, grosso modo, eu reparo que tem 2 linhas que o carnaval toma. Aquele carnaval que é folia e aquele carnaval que é espetáculo. Sim. O desfile das escolas de samba, ele é um carnaval espetacular. Tanto que é uma informação que pouca gente tem. A princípio, havia divergências sobre quando as escolas de samba deveriam desfilar, se era no carnaval ou não. Né? Porque lá na década de 30, os primeiros desfiles você realizava 20 de janeiro, que era o dia do padroeiro do Rio de Janeiro. O dia de São Sebastião. Sim. Né? Até que as escolas começam realmente a desfilar no carnaval.
E é muito curioso porque quando a gente pensa em carnaval, a gente imagina uma festa da desordem, no melhor sentido. Sim. A festa da rua, a festa da Profana. explosão, a profana, aquele negócio todo. Cara, e não tem nada mais organizado do que um desfile de escola de samba. É verdade. Tanto que quando falam pra mim assim, quem não conhece, eu adoro o carnaval, gosto de pular carnaval, brincar carnaval, vou desfilar numa escola de samba, eu falo, não desfila. Não é aí. Se a tua intenção é brincar carnaval, vai pra rua. Porque ali não tem jeito. Então, as escolas de samba têm essa característica. Agora, uma coisa, respondendo mais de perto a tua pergunta, é uma frase que eu escrevi lá atrás, falei lá atrás e tal, o pessoal gosta de repetir, quando eu disse o seguinte: uma escola de samba, ela não pode existir porque desfila. Ela só tem que desfilar porque existe. Boa. Se ela começa a existir só porque desfila, ela vai acabar. Tanto que as escolas de samba foram celeiros da produção de samba de terreiro, samba de quadra ou samba de meio de ano. Os grandes compositores, com exceções que confirmam a regra, do samba do Rio de Janeiro, do samba brasileiro, eram ligados a escolas de samba. Sim. Quando você pensa num Candeia, ele é um cara oriundo do chão portelense. Quando você pensa num Cartola, ele é um cara oriundo do chão da Mangueira. Sim. Né? Quando você pensa nessa turma magnífica, Ney Lopes, vínculos com Salgueiro, seu Wilson Moreira, vínculos com a Portela, vínculos com a Mocidade Independente de Padre Miguel, essa ligação é uma ligação fortíssima. Muito forte, é. O problema é que as escolas de samba, me parece, num certo momento, elas começam a se aproximar muito dessa cultura do espetáculo, perdendo referências mais profundas ligadas à cultura do samba propriamente dita. Né? Vou te dar um exemplo. O excesso de valorização que a gente dá ao desfile de escola de samba como um espetáculo visual, em detrimento de fundamentos. E fundamento é a dança do samba, e fundamento é o samba enredo, e fundamento é um toque de bateria, e fundamento é o giro de uma baiana. Sim, perfeito, Né? perfeito. Então isso é complicado. Você vai pegar, por exemplo, a Avenida, camarote, tem camarote que é ótimo e se insere naquilo. E tem camarote que é uma verdadeira porcaria, em que as pessoas estão pouco se lixando para o desfile das escolas de samba, para a cultura brasileira, para a cultura do samba, e estão ali fazendo rave, é rave que chama aquelas festas. E a impressão que eu tive, Simas, é que até atrapalha o desfile, porque às vezes Sim. o som é tão alto. Se não tiver um mínimo discernimento, você vai atrapalhar o desfile. Atrapalha. Né? Tudo bem, camarote está ali, até porque você tem uma economia do carnaval. Girando então ali, eu né? tenho um certo cuidado. Você vai me entender. Sim. Eu tenho um certo cuidado também de esculhambar tudo, porque é a vontade que a gente tem de esculhambar. Mas por quê, cara? Porque é muito fácil da minha posição eu esculhambar. Eu tenho que entender que tem uma economia girando ali que é importante para o garçom, que é importante para o músico, que é importante para o artista, Com segurança, que né? é importante para o segurança. Tem uma economia ali, cara. Então eu também não posso querer que o desfile de escolas de samba ele seja como foi em 1932, da gente montar um tablado na Praça 11 que não existe mais e ficar todo mundo ali. É um saudosismo que é utopia, né? Cara, imaginar, né? você que lida com isso muito mais de perto que eu, né? Pelo teu trabalho e tudo mais. Cara, o carnaval, para uma quantidade enorme de músicos ligados ao samba, é uma época do ano fundamental, cara, para você conseguir dinheiro. Total. O cara tá trabalhando. Então, o que eu acho que a gente tem que encontrar ali é um meio termo. O protagonismo é das escolas de samba, tem que ser. Elas não podem perder esse protagonismo. E dos seus integrantes e comunidade ali, Integrantes né? e comunidades, isso é fundamental. Agora, como encontrar? Isso eu não tenho a fórmula. Isso aí é para conversar, para ouvir as escolas de samba, para ouvir quem trabalha com a economia do carnaval, né? Porque isso está acontecendo ali. Agora, uma coisa eu digo sempre, eu repito isso.
tem que entender a escola de samba como instituição comunitária que atua o ano todo. Cara, porque tu tem uma economia do carnaval, cara, que é fundamental, que funciona quase o ano inteiro. Sim. Você pensar em costureira, você pensar em madeireiro, você pensar em ferreiro, você pensar em figurinista. O próprio compositor, né? Querendo ou não, ele tá o ano todo ali Entende, buscando. cara? Sim, Então sim. você tem que entender que tem essas instâncias todas. E né? essa questão, por exemplo, do. Mas eu tenho medo, só para ressaltar. Eu tenho É um medo receio, né? do espetáculo engolindo a cultura, porque a cultura é o fundamento de tudo. Não, e você falou um negócio genial aí, que é a questão visual em relação à questão dos fundamentos, né? Até o próprio samba enredo, né? Você lembra de vários sambas enredo, Isso. só que dificilmente você para assim, "Puta, aquele carro alegórico era o espetáculo." Dificilmente você lembra, né? Você lembra mais do samba ali Você e lembra tal. do samba, você vai lembrar de carros alegóricos que são totalmente fora da curva, que você Isso, vai dizer isso, aquilo, aquele negócio todo. Mas até mesmo do ponto de vista de julgamento, que é um outro problema, o fundamento tem que estar ali, né? Tem que estar ali presente. E ainda existe. Escola de samba você frequenta, tem a bateria, tem as baianas, já teve pior. E essa questão de samba enredo, eu não sei como é que se fala assim exatamente, mas patrocinado, né? Que é, o estado tal quer fazer um samba enredo sobre ele, aí vem o cara, pum, bota o dinheiro e tal. Como é que funciona Você isso? sabe que isso melhorou, já foi pior. É mesmo? Na década de 90 e no início dos anos 2000, era uma desgraça. Por quê? Porque o que você tinha de enredo, que a gente chama de enredo código de endereçamento postal, enredo CEP, ela era inacreditável. Tinha coisas bizarras assim, né? Bizarras. Eu dou vários exemplos aqui. Por incrível que pareça, o que tem melhorado essa questão dos enredos é a crise. Porque o Brasil saiu de uma fase em que a economia estava bombando pra cacete e entrou numa fase mais complicada. E aí é um paradoxo. Porque quando a coisa começa a complicar e o bolso começa a não ficar cheio, O coração fala. cara, e você vai recorrer aos enredos de viés mais cultural. Sim. Que deveria ser o normal, deveria ser a essência Sem do negócio. dúvida nenhuma. Então, eu tenho uma tese meio estranha que em períodos de crise econômica os enredos melhoram muito. Esse ano, então, vamos para esse ano. Porque não aparece aquela empresa das coisas mais estapafúrdias, ou prefeitura e tal, e quer que você faça enredos que de carnavalescos não tem nada. E pro compositor, em relação à composição do samba, é terrível, né, cara? Porque o samba de enredo é uma obra sob encomenda. Então você compõe de acordo com a expectativa da escola e de uma sinopse que é apresentada. Agora, se você vai ter que fazer uma música sobre extrato de tomate, Te limita muito. iogurte, você vai resolver como? Cara, Shampoo? Você vai fazer isso. Então complica. que O cara doideira. faz, mas complica. Às vezes pode achar uma melodia linda ali, Sim. tentar ir desenvolvendo ali uma. Mas é mais difícil mesmo. É mais né? difícil. E bloco de carnaval, assim, né? Porque a gente tem uma diferenciação, né? A gente tem os blocos, como por exemplo, Cacique de Ramos, Bafo da Onça, né? E tem os blocos de desfile mesmo. Como é que é essa diferenciação, assim? O bloco, quando a gente fala de bloco, a gente está generalizando um carnaval de rua, Sim. mas que tem diferenças. O Cacique e o Bafo, por exemplo, Boêmio de Irajá, Boêmio de enfim, Irajá, sim. chamada Santíssima Trindade dos blocos de rua, eram chamados blocos de embalo. Embalo, sim. Os blocos que vão para a rua, na base do vamos ver. Né? O próprio Cacique de Ramos começa como bloco, depois vira, né, esse verdadeiro útero do melhor do samba do Brasil, na década de 70, 80 e tal. O Bafo é mais velho que o Cacique, inclusive. O Bafo é da década de 50, o Cacique é do início dos anos 60. Mas você tinha, por exemplo, blocos de enredo, que desfilavam com regulamento, com jurado, com esse tipo de coisa. Mais organizado, O digamos. bloco de sujo, que é diferente do Cacique e do Bafo da Onça. Porque o bloco de sujo não tem uma fantasia uniforme. O Cacique não é um bloco de sujo. Você desfilar no Cacique, você vai desfilar de Cacique de Ramos. De Cacique. Né? Você vai usar aquela roupa de cacique, de filme de cowboy, do Tom Mix, aquele negócio todo. O Bafo da Onça, você tem que desfilar de onça.
e tal. Então você tem o bloco de embalo, você tem o bloco de sujo, o bloco de enredo, são manifestações diversas, mas de um fenômeno comum que é vinculado ao carnaval de rua. E tinha uma disputa mesmo entre eles, assim, que diz que tinha... O pau quebrava, cara. É mesmo? O pau quebrava. E eram celeiros de grandes sambistas, grandes compositores. Mas o pau quebrar fazia parte da ritualística do carnaval. O Bafo da Onça ele é criado na década de 50, a partir de um sambista, policial e carpinteiro, que chamava-se Sebastião Maria, no Catumbi, um bairro do Rio de Janeiro. Porque ele tinha um hábito muito curioso. Dizem que ele era um sujeito seríssimo, mas no dia de Reis, 6 de janeiro, ele decretava que acabou o ciclo do Natal e vai começar o Carnaval. E aí ele gostava de parar naqueles botequins do Catumbi, tomava uma cana fortíssima, então enchia a cara, e gostava de se fantasiar de onça, sozinho. E tinha gente que dizia que ele ficava com um bafo tão grande da cana que ele tomava e tal, que ele acabou sendo conhecido como o Tião do Bafo da Onça. E uma turma resolveu então segui-lo e sair no carnaval pelas ruas do Catumbi vestidos de Bafo da Onça, né? De onça, de oncinha, de onça pintada. O cacique, o próprio Bira presidente dizia isso, né? O Neuci dizia isso, ficavam muito impressionados com o bafo, que botava multidões. E o cacique é criado para desfilar no carnaval afrontando o bafo. Eles diziam mesmo, eram garotos que queriam afrontar o Bafo da Onça. Uma concorrência ali. Concorrência. Então tinha todo um ritual. Mas isso faz parte da cultura do samba e do carnaval. Sabe que uma vez eu conversando com o grande Tantinho da Mangueira, né, o falecido Tantinho, aí a gente tava falando sobre isso. Um dia que a gente tomou uma quantidade exorbitante de cerveja e eu escutando, né? Porque você tá falando com o mais velho, você tem que escutar. E o Tantinho era um griot da Mangueira, lembrava de coisa de sambas extraordinárias. Aí o Tantinho vira-se e fala assim, porra, sim, mas por que lá na Mangueira? Tinha o bloco dos arengueiros, dos caras, tinha aquela coisa, e aí os blocos brigavam. Ele falava, e a Mangueira era o seguinte, para ser respeitado no morro, no meio do samba, tinha o valentão. E aí era um negócio importante pro cara no carnaval ele ser preso na porrada. Aí o Tantinho falava, pô, tinha a Valente da Mangueira que não conseguia ser preso, sumia. Pra dizer que pra aparecer depois dizendo que foi preso. Ele falou, eu conhecia malandro que sumia no carnaval pra, porra, diz que eu fui preso. Era um prêmio, né? Então tem uns motivo de orgulho. Tem uns códigos da cultura do carnaval, da cultura do samba. Esses códigos eram muito fortes, cara, que vão construindo sociabilidade. E era berço de compositor. Você vai pegar Bafo da Onça, Dominguinhos do Estácio era ligado ao Bafo da Onça, Oswaldo Nunes era ligado ao Bafo da Onça, Aderbal Moreira, que é o pai do Marcelinho Moreira, grande percussionista. Sim, esteve aqui já, inclusive. Então, compositor do Bafo da Onça e tal. E Bafo da Onça desfilou até com um Exu, cara. Seu Sete, o Rei da Lira, mais famoso Exu da Macumba do Rio de Janeiro, desfilou com o samba do pai do Marcelinho Moreira. É mesmo? Você botou meu nome na boca do bode, eu sou filho do seu Sete, comigo você não pode. Samba do pai do Marcelinho. Né? E era isso. Então misturava tudo, carnaval, samba, tudo. E a gente falou do Cacique de Ramos, é impossível a gente não lembrar do grupo que tá ali atrás no disco. Corta pra ele lá, Zé, ó. Tá aparecendo ali na tua direita ali, que é o fundo de quintal, né? Qual a tua leitura, assim, Simas, desse movimento ali no Cacique, que originou o fundo de quintal? Como é que você lê esse movimento? Como é que o cenário do samba interpretou aquilo que estava acontecendo ali, cara? Impressionante, porque o fundo de quintal... Eu escrevi um livro sobre o Luiz Carlos da Vila, né? Sim, gênio, né? Chamado Princípio do Infinito, com o Diogo Cunha e tal. A gente fez um perfil do Luiz Carlos e tal... E por conta da relação do Luiz Carlos com o fundo de quintal, a gente conversou com o pessoal, com muita gente, escutando aquilo tudo e tal. O que eu acho primeiro impressionante no fundo de quintal é que com todos aqueles que eu falei, eu tive a oportunidade de entrevistar o Almir Neto, por exemplo. Porra, mas era tanta história que o Almir me contou que é indivulgável. Porque tinha um projeto de escrever um perfil sobre o Almir Neto e tal, enfim, mas que acabou não saindo. Mas o que acontece? O que eu acho impressionante é que todos eles disseram mais ou menos a mesma coisa, que eles não tinham a intenção e nem concebiam explodir na indústria fonográfica para viver de música dessa maneira. Então era um movimento orgânico mesmo,
de uma turma que frequentava o Cacique de Ramos, de uma turma que jogava bola e que fazia samba e que tomava sua cerveja e tal. E os caras, a partir disso, vão construindo um movimento que, a meu ver, é fácil, um dos mais importantes da história, não do samba, da música brasileira, né? Porque é fundamental, né? Do samba e é da música brasileira. E é curioso como é um movimento que vai sendo gestado e vai mudar a história do samba com um impacto enorme, a partir de uma sabedoria que você só adquire na roda, cara. Porque aquela coisa, por exemplo, do papo do Mussum com o Guineto, que, porra, o cavaco arrebentava a corda muito fácil e tal, então se de repente você conseguisse botar ali um banjo de 4 cordas, um negócio mais percussivo, funciona. Ou você pensar no Sereno do Surdo, dizendo, porra, a gente não tinha carro, então levar o surdo para uma roda longe pra cacete era complicado, mas se você leva uma tambora facilita. Era sempre a solução de um problema, né? Sabe o que é isso? É sabedoria da escassez. Exato. É o que o Milton Santos, um grande geógrafo, dizia. Cara, tem a escassez, tu vai ter que resolver com sabedoria, com inventividade. E aí você vai moldando um negócio que vai mudar tudo, cara. Sem dúvida. Não tenha dúvida nenhuma. Tanto que quando a Beth sente aquele impacto, levada pelo Moci Portela, e ela vê aquilo, ela fica muito impressionada. Porque era música da mais alta qualidade, tocada por músicos da mais alta qualidade, e que traziam uma linguagem, né, de subúrbio, de terreiro e tal, que aquilo é transformador, cara. Aquilo ali é um impacto impressionante. E o Fundo de Quintal sintetiza, de certa maneira, esse movimento que fácil é um dos 3 mais importantes aí da história do samba. Não, e te ouvir falar isso, eu lembro de um vídeo, nem era nem para lembrar desse vídeo, mas surgiu na internet um vídeo esses dias de um pseudo crítico musical falando que não considera o Fundo de Quintal algo relevante na música. É uma coisa tão bizarra, é bizarro, assim, é a mesma sensação que eu tive. Pô, como não, né? Porra. É um dos movimentos mais marcantes da história da música, você falou bem aqui. Da cultura brasileira. Aquilo é fundamental, cara. Aquilo você imagina. E a geração toda que vem dali, o Cacique é crucial e o Fundo de Quintal é crucial. Aí você falou, né? Pô, se eu pudesse ter vivido alguns momentos aí da história, esse é o momento que eu queria ter vivido. Veio surgindo aquele movimento. Ali, né? Muito se fala que todo mundo levava muito a sério, né? Quem tava lá era o silêncio absoluto. Na roda? É. Aquilo ali é você escutar. Não era pela farra do negócio, não. Porque ali você tava. E com repertório inédito, com aquela coisa toda. Então você tinha a festa que envolvia o futebol, a cerveja, o churrasco, mas você tinha aquele negócio de você escutar o que está acontecendo ali, o que está rolando e tal. E era uma coisa, cara, porque... Acho que você vai entender o que eu vou dizer. A cultura do samba é tão foda. Eu sou professor. Sim. Então, como eu trabalho numa escola, qual é a lógica de uma escola? A lógica de uma escola, isso é uma coisa interessante que o Wilson das Neves dizia. A lógica de uma escola é você fazer o seguinte: o cara te ensina a matéria, você faz a prova e passa. Sim. A lógica do samba é inversa. Você primeiro vai ser testado pra cacete e depois é que você vai aprender. Isso aí. Primeiro, meu irmão, é vivência. Então você tinha muito essa turma mais velha, o próprio Luiz Carlos da Vila dizia isso. Esses caras iam pro samba, os mais novos, e eles escutavam. O cara escutava. Era você ouvir muito mais velho, e eu acho que isso é cultura de terreiro, porque se você pega candomblé, essa coisa toda, a cultura de terreiro, você não vai pegar, por exemplo, um sacerdote que vai chamar você e dizer, é assim que você tem que fazer, ele vai virar para você e falar, ó, fica aí. Você vai ficar em silêncio, olhando como é que acontece. Até ser aceito naquilo, né? Até um certo momento que você vai descobrir que, alguém tá te aceitando. E era assim que funcionava. Então não tinha esculhambação, que aquilo é um ritual, cara. Para você ter condições de entrar numa roda daquela ali e versar, tu tem que ter muito cacife, cara. O próprio Zeca fala disso, que ele chegou, ficou pianinho ali, para aos poucos, isso o Zeca Pagodinho, hein? Você imagina. Aos poucos alguém te dá um sinal, e aí você vai perceber que
tá sendo aceito. Aí na 15ª vez que você vai, o cara vira e fala, ô garoto, você tá aí de novo, não sei o que e tal. A coisa vai funcionando Tem um assim. ritual aí cheio de sinais e coisas. Mas é ritual, o samba traz esses rituais, né? Ele traz esse. Por isso, inclusive, eu sou um sujeito que digo uma coisa que é muito simples. Eu gosto pra cacete de samba, eu escuto samba. Eu gosto mais de samba do que de música, porque eu basicamente escuto samba o tempo todo, trabalhei com samba, tive a felicidade de trabalhar muitos anos com o Ney Lopes em pesquisa, mestre absoluto. Cara, mas eu, por exemplo, não me defino como sambista. Por quê? Porque tem elementos rituais da cultura do samba que eu não acesso. Por exemplo. Ah, cara, você tem ali uma questão de ancestralidade que eu não vou acessar. Você tem uma questão de corporeidade do samba que eu não vou acessar, né? Você tem uma questão de vivência cotidiana que não se manifesta explicitamente na fala e tal, eu não vou acessar aquilo. Eu vou olhar e ficar admirado. Então, genericamente, você pode dizer, fulano é sambista, maneiro. Mas eu acho que tem uma dimensão, inclusive espiritual, ali no samba, cara, porque que é difícil. Inclusive, eu ia perguntar algo nessa linha, assim, da questão do perfil do verdadeiro sambista, né? E passa muito por isso, né? Passa. Porque tem um negócio ali, né, que é o jeito de se vestir, o jeito de andar, o jeito de olhar, o jeito de, enfim, de encarar ali a música, né? O Ney Lopes, o nosso grande mestre, o Ney falava que antigamente o sambista, ele era aquele que tinha que ter uma porrada de pré-requisito. Você chamava o cara de sambista se o cara dominasse bem todos os instrumentos de percussão, se o cara sambasse, tivesse samba no pé. Esse era o sambista. Então aquela coisa que o cara fez, compôs 3 sambas na vila dele, virou sambista, ou vai à roda de samba, os velhos diziam, não. Não é assim, não. Não, é claro que é bom que o cara diga, eu sou sambista, bacana. Mas tem uma dimensão ali, porra, que é diferente, outro né? papai, é diferente. E é bom ter esse entendimento, né? Porque aí gera a questão do respeito que a gente tá falando. Porque às vezes se perde um pouco isso pensando só na questão comercial do mercado musical, que isso aí é outra coisa, né? Outra coisa. A gente tá falando de um negócio cultural, de uma questão de ancestralidade, como você falou, Porque né? tem um mercado também, lógico. E é ótimo que as pessoas vivam disso, é ótimo que as pessoas consigam viver disso e tal, mas tem elementos ali que vão além, né? Sim, sem Na dúvida. cultura do samba. E sim, mas eu queria falar contigo um pouco também sobre essa questão da série Vale o Escrito, pode ser? Porque eu vi você no Charla, inclusive mandar um abraço pra rapaziada do Charla. Meus amigos do Charla. Inclusive os homens estão voando lá, mandar um abraço pro Bruno, enfim, pra todo mundo. Tem que fazer. Temos que ir aí falar de carnaval, hein? Ó, vai rolar. Já foi Meus quantas amigos. vezes lá? Já foi? Ah, já fui umas 4, acho. 4 vezes, né? É, tudo gente Os caras boa. estão voando, graças a Deus. E você falou muito bem dessa série que foi fantástica, assim, né? E pra gente que não, até falei pra você antes de começar, a gente que não vive isso aqui do Rio de Janeiro, né? Dessas questões culturais aí do Rio, né? Envolvendo o jogo do bicho, o samba e tudo mais, a gente ficou olhando aquilo, caramba, que loucura como a figura, por exemplo, do bicheiro é tão importante, foi tão importante na construção do samba, né? Da questão do carnaval e tudo mais. Como é que é isso, assim? Como é que é? Porque o Jogo do Bicho, eu tenho um livro, inclusive, que eu escrevi sobre a história do Jogo do Bicho, também chamado Maldito Invento de um Baronete. Só um detalhe, os seus livros eles estão disponíveis assim pra galera comprar? Circulam bem, circulam bem e tal. Sim. Mas o Jogo do Bicho, eu acho que a gente tem que evitar 2 riscos. Um risco é você tentar se aproximar do Jogo do Bicho exclusivamente pela ótica do crime. É crime, é uma história da bandidagem e tal. E o outro risco é o inverso, é você romantizar demasiadamente o Jogo do Bicho, ignorando inúmeros aspectos que o jogo traz, inclusive o da violência urbana, que é pesado. Que muito se mostra na série lá, né? Que a série pesado, é pesado. A série, ela trabalha muito em cima desse viés mais criminal, né? Mas tem um viés do Jogo do Bicho, que é um jogo que é criado no final do século XIX. É um jogo que é proibido, quando ele é proibido, porque basicamente era uma loteria popular de preto e pobre. Já que na época você tinha dezenas de loterias no Rio de Janeiro e você foi proibir aquela que foi...
Então você tem uma história de mercado de trabalho, cara, num país violento, numa sociedade brutal, desigual, em que muita gente botava comida na mesa apontando o seu bicho. É um fenômeno do Rio de Janeiro que é impressionante. E tudo vai cruzar, evidentemente, com o samba. Não tem como não cruzar. Cruza com o samba, cruza com o futebol, cruza com tudo isso. Tudo que acontece no É, subúrbio, lógico. né? Então você vai pegar, por exemplo, um dos bicheiros mais famosos da história do Rio de Janeiro, foi o Natal. Sim. A Portela praticamente foi fundada na Casa do Natal. Então ele tinha uma ligação com a Portela que era muito intensa, que era muito forte, né? Não dá para comparar o Natal, por exemplo, com banqueiros de bicho mais recentes, que têm relações com escolas de samba que já passam por outras questões. Sim. Questões que incluem, inclusive, uma tentativa de limpar a imagem, né? Se fortalecer do ponto de vista do território. Mas não dá para contar a história do Rio de Janeiro sem a história do Jogo do Bicho, é impossível. Sim. E, consequentemente, a história do samba. E ter Aliás, o que tem de samba que fala de Jogo do Bicho, clássicos, né? Clássicos. vários, né? Ter criminalizado, então, isso aí foi talvez um grande erro, então, né? Porque você É acabou. difícil você dizer, mas eu não tenho dúvidas de que a violência, em larga medida, ela se aproxima muito do bicho porque o bicho era proibido. É. Então o bicho não foi proibido porque era violento, A né? motivação foi outra. Ah, pô, é. Eu acho E que hoje passa por você aí. tá aí com o mercado infestado de bets, disso e daquilo. Isso. Que, assim, na minha visão ignorante do assunto, é quase a mesma coisa. É. E o jogo do bicho, eu não duvidaria que ele acabasse. Se não Por quê? tivesse essa proibição. Não, eu acho que pode acabar também. Sim, não, sim. não sei. Por quê? Primeiro, porque o mercado das bets está Dominou. engolindo tudo. Uhum. Segundo, cara, porque eu vou te dizer uma coisa. Eu moro na zona norte do Rio de Janeiro, perto de 3 apontadores de jogo do bicho. Então tem um apontador, eu moro ali perto do Estácio, ali entre a Praça da Bandeira, início da Tijuca e o Estácio. Então você tem um apontador de jogo do bicho que fica ali na Praça Afonso Pena, você tem apontador de jogo do bicho que fica ali no finzinho entre a Tijuca, o Rio Comprido e o Estácio, no Xoxó, que é um bar. Você tem outro que fica ali perto da Marise Barros e tal. E na época que eu estava escrevendo sobre o jogo do bicho, eu ficava ali parado vendo. E você não via garoto jogando no bicho. Quem aparecia para jogar era quem tinha mais de 40, 50 anos. Que fazia isso, que já faz isso. Cara, aquela senhorinha que sonhou com o falecido marido e vai apostar na milhar do túmulo do cara, que acha que é uma dica que ele tá dando. É assim, cara, o porteiro, garçom e não sei o quê. A garotada não faz a menor ideia, cara, de como é que você cerca um jogo, né? A diferença entre a centena, dezena, milhar, um duque de... Não faz a menor ideia. Isso aí ficou meio que caracterizado da galera da antiga, que era uma questão E cultural. eu né? acho que pra essa turma também, desses banqueiros do bicho hoje tops, o jogo propriamente dito representa o faturamento deles. Pouquíssima pouco. coisa, né? Aí a gente entraria em ramos que a gente não saberia onde parar com essa conversa. Desses bicheiros mais famosos, assim, qual que era mais caracterizado pelo samba, digamos, tinha uma ligação mais Ah, o forte com o Natal. samba? Mas desses que a série retrata, assim, o que você acha? Porque vários O que acontece? ali, né? Então, eles se aproximam muito das escolas de samba na década de 70. Sim. É a família Drummond com a Imperatriz Leopoldinense, com o Luizinho, os Abraão Davi com a Beija-Flor, com o Anísio, cuja família já era ligada, de certa maneira, à Beija-Flor, desde que a Beija-Flor era um bloco. O Capitão Guimarães, a princípio ligado à Vila Isabel, né? O Miro, que era ligado à Vila Isabel, ligado ao Salgueiro depois. Mas eu acho que aquele que, de certa maneira, virou uma espécie de figura icônica para o bem e para o mal, porque é muito complexo, acaba sendo o Castor de Andrade. Porque foi o auge da mocidade independente de Padre Miguel, que misturava com o futebol. O Castor estava vinculado ao Bangu também, né? Tinha aquela coisa toda. E o Castor aparecia na frente da escola, se ajoelhava, sambava, né? Tinha aquele negócio todo. O Castor mesmo, um bicho, virou símbolo da escola de samba e do time de futebol. Então acho que é o Castor. Aquela cena da série que retrata ali quando foram presos, né? Que teve lá a juíza que me fugiu o nome dela agora, mas enfim. Denise Frossard. Isso, que prendeu todo mundo e tal. Aquilo ali foi bem
Bem marcante na série também, né? Foi. E ali é curioso, porque o próprio Capitão Guimarães diz, eu participei da série e tal, o Capitão Guimarães falava mesmo que acha que eles, por causa até das escolas de samba, acabaram se expondo muito. Uma exposição excessiva. Cara, eu pesquisei para o meu livro matéria de jornal que vem a perfil do consumidor falando sobre a moda dos bicheiros. Né? Aí falava como o Capitão Guimarães se veste com camisas tropicais, o Miro, né, com ternos no estilo Zé Pilintra, aquele negócio todo, ditando moda. Ditando moda. Agora, é uma encrenca, porque você está vivendo ali numa encruzilhada que envolve a legalidade, a ilegalidade, a violência, que não adianta negar, a maneira como aquilo vai marcar a história das escolas de samba. Então é complexo para dedéu. Você tá falando, eu tô olhando ali algumas fotos de algumas sambistas, assim, né? Eu queria puxar um pouco esse tema, assim, da mulher no samba, né? Porque é sempre uma discussão válida e que sempre se fala bastante da representatividade da mulher dentro da história do samba, que é um segmento que é necessariamente machista, assim, né? Sim, o samba retrata ambientes que são muito machistas e uma sociedade que é muito machista. Como é que você analisa a mulher no samba, tanto no samba... Eu vou trazer mais pro samba de meio de ano, assim, porque, enfim, no samba do carnaval a presença é muito forte, né? Tem a ala da baiana, enfim, tem tudo isso, mas... Eu acho que a cultura do samba é um matriarcado. Sim. Até porque eu não consigo pensar na cultura do samba do lá para trás sem pensar na cultura de terreiro. Sim. Então a cultura das grandes mães, a cultura das grandes matriarcas. Então é impossível pensar as origens do samba, baiano, carioca, o que você quiser, sem figuras exponenciais, como tia Ciata, tia Prisciliana de Santa Amaro da Purificação, mãe de João da Baiana, tinha Amélia, mãe de Donga, tinha Carmen do Chimbuca, essas grandes matriarcas e lideranças sociais. Elas eram líderes comunitárias absolutamente fundamentais, em geral sacerdotisas, grandes mães de santo. Então, olha, vou dizer para quem quer estudar história do samba, esse negócio de você achar que o samba tá aqui, a macumba tá ali, não é assim. É tudo um dentro do outro, né? Era um complexo cultural afro-brasileiro, profundo. Então, o que acontece? Elas foram figuras absolutamente fundamentais para a história do samba. Mas em ambientes muito machistas, elas passaram por um processo de apagamento. Inclusive aquelas mulheres que criaram, aquelas mulheres que compunham. A gente tem referências que algumas dessas tias eram compositoras, né? Mas essas composições se perderam. Você vai, por exemplo, falar de grandes compositores da história do samba, se eu te peço a citar 10 nomes, se bobear, você cita 9 homens e talvez uma mulher, que é Dona Ivone Lara. Isso. Que inclusive tem uma história dela, só um parênteses, que tinha que pedir autorização pro marido para poder gravar. Aí você vai achar o quê? A mulher não sabe fazer samba? Claro que sabe. Se achar 5 compositores da música brasileira mais sofisticados que a Dona Ivone Lara, eu vou ficar espantado. Claro que sabe. É porque que não apareceu, então? Por conta de uma estrutura que é machista, por conta de uma estrutura que relega a mulher a uma posição que é submissa. Então, quando você soma isso à questão, por exemplo, de uma estrutura racista no Brasil e pensa na mulher negra, você imagina isso. Você multiplica isso por 2. É lógico. E as letras de sambas, cara, o samba é um documento. Então, para mim, por exemplo, se eu ouvir um samba da década de 50, é tão importante como documento daquela história do que a Carta Testamento do Getúlio Vargas, que é um documento também. E o samba está retratando aquilo, cara. Na realidade do mundo. Então o samba vai retratar a violência contra a mulher, o samba vai retratar a misoginia, o samba vai retratar o machismo. Lógico. Né? E isso não é você dizer que tal compositor fez samba e tem que ser desqualificado, não é isso. Mas é tentar entender, né, essas complexidades que envolvem o tempo, que envolvem a sociedade. A história do samba também é uma história de violência, também é uma história de apagamento. Você vai pegar, por exemplo, escolas de samba, você vai pegar os compositores de samba enredo, tudo homem, cara. Você vai ter a Dona Ivone Lara em 65 fazendo 5 bailes da história do Rio, ao lado do Silas de Oliveira e do Bacalhau, samba do Império Serrano.
Antes dela, a única mencionada e que sofreu um processo de apagamento chama-se Carmelita Brasil, que foi compositora da Unidos da Ponte, fez samba enredo antes da Dona Ivone, foi presidente da Unidos da Ponte, mas que teve a história completamente apagada. E as que não tiveram a história apagada foram colocadas nessa questão sexualizada dentro Sim. das escolas, né? Sim. E até hoje perdura, né? Quer dizer, meio que... Mas por outro, eu tenho certo cuidado em falar sobre isso, porque você pensa, por exemplo, no cada passista. Sim. Mas eu conheço passistas, por exemplo, que afirmam o seguinte: não, eu faço aquilo porque eu quero, eu sinto dona do meu corpo. Então, nesse aspecto, eu acho que elas é que tem que falar como é que elas se sentem. Porque tem um protagonismo ali também. Também. Uma importância, sim. Tem um protagonismo ali. É bem complexo. É bem Mas não complexo tenha isso. dúvida que a história do samba retrata também as estruturas do machismo brasileiro. Mas não tenha dúvida. Não, sem dúvida. E ouvindo essas histórias assim, Simas, eu lembro de várias coisas que a gente já abordou aqui, né? Por exemplo, uma coisa que a gente já conversou aqui é como esse samba mais tradicionalista, digamos assim, é meio colocado a perigo quando a gente fala de tecnologia, né? Do que as pessoas estão consumindo, porque é difícil você ter acesso a esse samba puro, né? Digamos, hoje em dia. Se você não for em loco, o cara que está fora do Rio, por exemplo, for em alguma região mais distante, não vai ter acesso. Ele vai ter acesso o quê? Um samba mais comercial, né, digamos. E aí você acha que isso é um risco e a tendência é, de repente, se reduzir cada vez mais esse tipo de samba, digamos Mas assim? é outra questão complexa para Dedéu. Você sabe por quê? Eu, por exemplo, não gosto muito da expressão samba de raiz, porque o samba já traz a ideia da transformação. Eu vou te dar um exemplo bobo. Você vai pegar o samba baiano, o samba de roda. Sim. Ninguém precisa entender teoria musical para compreender o que eu vou dizer aqui. O samba de roda seria mais ou menos assim. O pelo telefone ele tem uma estrutura de samba machichado, samba de roda. Isso é o samba de roda. Sim. Né? Aí você tem uma turma do Estácio de Sá aqui no Rio de Janeiro, Brancura, Bide, Marçal, Ismael, Newton, Edgar, Heitor, essa turma toda. Esses caras achavam que esse samba de roda era incompatível com o desejo que eles tinham de ter um samba adequado a desfile de carnaval. Eles, por exemplo, tinham um bloco chamado União Faz a Força. E achavam que esse pac-tac-dac dos baianos era ótimo para você dançar dando umbigada no lugar. Mas para cortejo não funcionava. Esses caras, então, começam a fazer uma mudança até na síncope, e ao invés do tac-tac-dac-dac, eles começam a fazer o tchac-tchac-dac-dac-dac-dac-dac-dac-dac-dac. Passa uma sensação de movimento, né? Movimento, você vai no cortejo. Sim. Então, se você fala assim, o que diferencia o samba baiano do recôncavo, do carioca, o samba urbano? Cara, o samba do recôncavo é o pac-tac-dac-dac. O samba do Rio de Janeiro vai virando o bumbum paticumbum pro gurundu. São perspectivas diferentes. É uma dinâmica diferente, né? O próprio samba que a gente acha que é tradicional e é de raiz, ele já começa com uma audácia de você mexer naquele samba de roda. Sim. Característico dos batuques de Santa Amaro da Purificação, Cachoeira de São Félix, Recôncavo da Bahia, que é maravilhoso, né? Então o samba, eu acho que ele só sobrevive até hoje com a força que tem, porque o samba conseguiu um milagre. O samba foi capaz de se modificar, ao mesmo tempo se preservando. O samba mantém e muda o tempo inteiro. E tradição, eu gosto muito de falar sobre isso, tradição não é estática. Tradição é quando você tem a mais absoluta noção de onde você vem, né, da água que você está bebendo, que aquilo ali tem um fundamento grande, mas você não pode ficar parado naquilo também, porque senão você não anda. Então esse diálogo, eu acho que é um diálogo que tem que ser encarado mesmo com bastante seriedade. Acho que não dá para você simplesmente ser o profeta do novo, porque eu estou fazendo um negócio que não tem nada a ver com aquilo que os caras faziam. Totalmente descaracterizando a essência. Ninguém vai ser mais revolucionário do que aquela geração. Sim. Por mais que você dê pirueta, você não vai, cara.
Você não vai atingir aquele espírito de revolução musical que aqueles caras tinham. Sim. Que um Bide tinha, que um Marçal tinha, né? Porra, que esses caras tinham. Até porque todo o contexto ele foi favorável para aquilo, né? Lógico, cara. E você hoje só tá conseguindo andar porque esses caras se levantaram, cara. Então essa coisa de você, agora tem que ter muito cuidado. Você fala tecnologia, eu não tenho uma opinião fechada. Eu acho que tem gente que usa muito bem a tecnologia, os recursos tecnológicos, dialogando com a tradição de uma forma muito intensa, e tem gente que não usa. É isso mesmo. Né? Onde a tradição é solapada por pegadas que não me agradam. Né? Então depende de como você faça, mas é um debate que tem que acontecer. Até porque a manutenção da tradição ela passa por atingir um público novo, né? Renovar público. Renovar público, né? Você tem que renovar público, cara. Você tem que renovar. Senão o que vai acontecer? Né? Morre. Sim. A gente lançou recentemente, não sei se você chegou a ver, um garoto lá de São Paulo, chama Thiago Bispo. Sim. A gente lançou o trabalho dele e tudo mais. E quando eu lancei, me chamou muita atenção o seguinte: 22 anos cantando Candeia, cantando Todo Mundo da Antiga, e ele é um pesquisador. Aí eu pensei o seguinte, cara, esse garoto ele vai fazer pessoas da idade dele também terem interesse em pesquisar. Então, aí aquilo eu falei, cara, isso aí tá chamando a atenção. Então passa por isso, né? Rejuvenescer sem perder a essência do que foi. E perceber que é fundamental ir na fonte desses mestres, mas que também a coisa continua. Exato. Você vai pegar, por exemplo, um fundo de quintal que teve a audácia de beber na fonte dos mestres, mas ao mesmo tempo teve a audácia de mudar. Exato. E enfrentou talvez essa resistência que agora esse garoto enfrenta. De repente, alguma música que ele lança. Então, essa questão de você lidar com esse tipo de coisa é da história do samba. Né? É por isso que o samba continua, é por isso que o samba vai continuar. Agora, formar público é absolutamente crucial, cara. Eu queria falar um pouco sobre o Luiz Carlos da Vila, rapaz, que é um sambista que eu vejo pouco conteúdo dele na internet. Sim. E mais uma vez falando tecnologia e tradição, enfim, eu acho que a gente tem que falar para ter conteúdo dele, né? Que foi um gênio, né? Eu acho que o nível das composições, enfim, o que você destaca assim do Luiz Carlos da Vila assim para essa galera? Luiz Carlos, eu vou te dizer o seguinte: sempre que você pergunta qual é o maior, qual é o melhor, quem mais te agrada, a tua resposta vai ser sempre marcada por um gosto pessoal, questões afetivas. O meu predileto é o Luiz Carlos da Vila. Dessa turma toda e tal, o Luiz Carlos é o meu predileto. O Luiz Carlos, primeiro, é um letrista primoroso, inusitado. Eu acho que ele é o letrista mais inusitado da história do samba. Né? O Luiz Carlos pensava em letras sublimes, metáforas absolutamente fantásticas, comparações que te deixavam espantado. Luiz Carlos nunca caía no lugar comum. Isso é difícil. Difícil, ele sempre ia. Ao contrário do que muita gente imagina, não era só um letrista, era um melodista inspirado, que começou a carreira aprendendo a tocar acordeon, depois foi tocar violão, né? Aprendeu violão com um grande sambista do Rio de Janeiro, infelizmente também bastante esquecido, Carlão Elegante, que marcou a história do samba ali na zona da Leopoldina, parceiro do Ney Lopes e tal. E o Luiz Carlos, ele é uma ponte entre essa tradição e aquilo que está surgindo como novo. Sim. Então é um cara que faz um samba das antigas, mas ao mesmo tempo é um cara que está na linha de frente da transformação que o Cacique de Ramos engendra, né? Parceiro de todo mundo. E uma figura absolutamente impagável, né? O Luiz Carlos era... E tem aquela coisa dele mesmo de trazer um certo lirismo para o samba, que é um lirismo diferente. É um lirismo diferente. É um lirismo que escapa da misoginia, como a gente estava falando. Perfeito. Né? E deixou verdadeiras obras-primas, cara. Luiz Carlos é uma poesia... Era um sujeito que vivia, eu conheci o Luiz Carlos. Luiz Carlos vivia em estado de poesia constante. A poesia suburbana, digamos, assim. Luiz Carlos das vilas, né? Das vilas. Talvez o pessoal do Rio não saiba, ele não é. A vila não é a Vila Isabel. Ele era da Vila da Penha, né? Um bairro do subúrbio da Leopoldina do Rio de Janeiro. Mas como virou compositor da Unidos de Vila Isabel,
Muita gente acha que ele era o Luiz Carlos da Vila Isabel. O Martinho não, da Vila Isabel mesmo. Mas o Luiz Carlos era o da Vila da Penha, que foi pra Vila Isabel, e aí o Ney Lopes chamava ele de Luiz Carlos das Vilas. Para não ter problema. Não ter problema. E fez coisas absolutamente maravilhosas, foi parceiro de todo mundo, lançou álbuns sublimes. Sim. E outra coisa do Luiz Carlos, dominava, isso eu acho importante dizer, os diversos gêneros do samba. Sim. Luiz Carlos dominava o samba de partido alto, Luiz Carlos dominava o samba sincopado, Luiz Carlos dominava o samba de gafieira, que dialoga com o sincopado. Luiz Carlos era um excelente compositor de samba enredo, porque às vezes você tem o cara que ele é melhor numa das coisas ali. Sim. Você tem grandes sambistas, o falecido Xangô da Mangueira dizia mesmo que a praia dele era um samba de partido alto. Especializou ali? O Cartola admitia que a onda dele não era o partido alto. Sim. Olha, aquele terreno ali eu já não sou, ali já não é por onde eu percorro, não sei o que. Então tem muito disso, cara. Sim. E ele já tinha essa versatilidade. Né? É. Você vai ver partido alto maravilhoso, você vai ver um samba de terreiro maravilhoso, você vai ver sambas de enredo absolutamente sublimes. Então ele passeava pelos diversos subgêneros do samba com um talento impactante. Sim. E o Candeia, assim, Simas, que é outra figura também emblemática, né? Emblemática e eu não sei se é o melhor, porque melhor é do gosto de relativo, cada um. Né? Mas talvez seja a maior figura, né, dessa história do samba do Rio de Janeiro, por tudo que representou, como liderança cultural, né, como um compositor sublime de melodias muito rebuscadas, como um sujeito que num certo momento mergulha na africanidade. Sim. Pô, o Candeia, cara, você vai pegar os LPs do Candeia, é impressionante. Você vai pegar o Axé, por exemplo, é um LP que você vê que ele tá ali fazendo sambas sublimes e tal. Aí depois você tem, por exemplo, samba de roda, é um Candeia dialogando com a tradição dos pontos de macumba, do jongo, né, a tradição dos maracatus, a tradição das capoeiras. Ali você tinha um trabalho de elaboração sobre os ritmos diversos que codificaram o samba. Sim. Aí você vai pro Axé, por exemplo, e tem sambas maravilhosos, samba de gafieira sublime, como Pintura Sem Arte, é tudo, cara. Grande partideiro também, bandeiro, tremendo de um partideiro, e essa figura de liderança comunitária, né? O cara que teve a coragem de romper com uma certa estrutura de escolas de samba, lidera um movimento exponencial, como é o Grêmio Recreativo de Arte Negra de Escola de Samba Quilombo, e tudo isso vivendo 43 anos, né? Caramba, parece que viveu muito mais pelo que se construiu, né? E é engraçado que parece que sempre houve uma figura de liderança nessa evolução assim do samba, né? Os grandes nomes, eles geralmente têm esse traço de liderança, não tem? Tem. Liderança comunitária, né? E faz falta sempre ter essas figuras. Né? Atualmente ainda tem, né? A gente... Recentemente, o Anderson Leonardo, por exemplo, que nos deixou, ele tinha essa figura do jeito dele de ser um líder. Do jeito dele de você reparar que naquele cara ali tem um saber, tem a concentração de uma porrada de coisa encarnada por ele, tem muito disso. E eu tô falando nomes assim, que eu sei que são nomes que a galera sempre cita, tá? Vou trazer para um mais novo. Zeca Pagodinho, como é que se analisa assim, a figura do Zeca Pagodinho sendo hoje dito por muitos e, obviamente, né, como uma das grandes figuras do samba em atividade, digamos assim, né, que tá aí, né, um pilar, um expoente, né, que é avesso a isso, né, um cara que é avesso a, enfim, a um protagonismo, talvez, enfim. Como é que se analisa ele como artista, como figura? Eu vou te dizer uma coisa curiosa, que talvez seja surpreendente, mas que não vai rolar, não sei se vai ser polêmico ou não. Eu me incomodo um pouco com uma certa folclorização do Zeca Pagodinho pela mídia, por exemplo. Que não é o Zeca que faz, não, é a folclorização que fazem dele. Verdade. Ah, porque o Zeca, porque, porra, eu queria sentar para tomar uma cerveja com o Zeca, porra, maravilha e tal. E às vezes essa excessiva folclorização, esse investimento num Zeca pitoresco, encobre algumas coisas que têm que ser ditas. Primeiro, o Zeca é um dos maiores cantores da história do samba. E o Zeca é um cantor que tem uma característica que é a do cara que canta samba sincopado.
é difícil pra cacete. Você vai pegar a tradição do sincopado, que é aquele cara que tem a capacidade de brincar com o ritmo. É aquele cara que acelera aqui, volta aqui, encontra de novo a melodia lá. Isso é pra pouquíssimos. Essa divisão, Porra, né? a divisão dele é uma divisão da escola de um Ciro Monteiro, é a divisão da escola de um Miltinho, é a divisão de um João Nogueira. Cara, isso é muito difícil. Então a gente tá falando de um cantor estupendo. Sim. Porra, um cara que conhece, um cara que tem a mumunha daquilo tudo. De um compositor que não é tão fecundo, até mesmo porque ele diz que preferiu gravar música dos outros, mas que como compositor sempre acertou. Muita coisa. Lama nas ruas, pô. Para um cara que se você bota cantando um samba, digamos que dialoga com o samba canção de uma linha que o Guineto também adorava e tal, ele vai cantar pra cacete. E é um cara que você vai meter numa roda de partido alto, ele vai brincar, vai tirar onda numa roda de partido Tem a alto. versatilidade que a gente tava falando agora. A versatilidade. Um cara que tem cultura de samba. Sim. Porque conhece a turma da antiga, porque é um cara que bebeu na fonte da velha guarda da Portela, porque é um cara que beijou a mão daquela turma dos mais velhos, de um Chico Santana, de um Manasseia, de um Mijinha, de um Argemiro, de um Jair, de um Monarco. Então ele é uma figura grandiosa da história do samba. Um cara que ainda bem conseguiu ter uma projeção de mercado, ótimo que tenha, tem essa projeção enorme. Então acho o Zeca um dos grandes da história do samba, da história da música brasileira. Me preocupa só que nem todo mundo reconheça isso. Eu vou, por exemplo, te dizer uma coisa que não sei se também não acho que seja polêmica. Aquelas famosas entrevistas do Zeca Pagodinho com o Jô Soares, eu nunca gostei de nenhuma. Porque era muito bacana, era muito engraçado, e não sei o que, o Jô era uma figura extraordinária, adorava o Jô. Cara, mas ficava muito naquela superfície das histórias do Zeca que tem medo de fantasma. Porra, aí dava uma vontade de ouvir uma pergunta sobre essa relação dele com a tradição, essas mumunhas do samba e tal, porque ele sabe muito, cara. Sim. É meio que a mídia, enfim, reduziu ele a uma figura, como você falou, né? Engraçada, o da cerveja, e na verdade ofuscou um pouco tudo isso que você falou, cara. E é também, porque Também, o Zeca sim. é múltiplo, é esse cara. Mas eu não sei se chega a ofuscar, mas eu acho que a gente tem que ressaltar sempre que se trata de um enorme artista da música brasileira, de um dos maiores da história do samba e de um cantor estupendo que traz um sentido de divisão do sincopado, cara, que é raríssimo. Ali, meu amigo, para você se arriscar parece fácil, mas não é não. Cara, que legal foi ouvir você falar isso, porque eu tenho essa mesma preocupação e essa leitura aí que você teve, que parece que a gente coloca ele num lugar, a gente que eu digo, a mídia em geral, e me incomodava muito isso mesmo, ver uma entrevista colocando como algo só cômico, né? Cara, e um sambista espetacular que conhece, compõe pra caramba e tudo mais, acabava não abordando tanto isso, Trazou né? discos maravilhosos, Sim, porra, interpretou sambas sublimes. Sim. Porra, chegou e gravou gente que precisava ser gravada e que não era gravada e tal. Fazia pesquisa de repertório. É um gênio, cara, é um gigante. Você acha que essa... É difícil te perguntar isso também, porque, enfim, teria que ouvir ele, mas você acha que essa aversão dele, assim, ele mesmo falou que vai dar uma parada agora, Talvez, passa um pouco por isso, mas assim, talvez passe por isso. Né? Talvez, né? De, pô, tá todo de saco cheio disso, né? Porra, já pensou? O cara chega aí, já, porra, daqui a pouco vão pedir, porra, que o Zeca Pagodinho tire selfie até com, porra, um morto. E essa obrigação pode de ir ter no que velório ser... que vão achar, o Zeca no velório do outro, chama ele pra tirar uma foto aqui, pô. E essa obrigação de toda hora ter que ser algo, ter que ser engraçado, né? Ter que ser Eu acho amigável que isso e cansa um dar uma pouco, cansada. né? E não faz parte. E pra finalizar assim, Simos, o papo é bom, viu? Se deixar, o homem tem que escrever um livro, hein, gente? O homem tem que escrever um livro, tem que... Mais um, né? Se você tivesse que destacar, assim, dentro dessas figuras que a gente citou ou não, né?
um que você tem uma preferência, assim, você falou sobre o Luiz Carlos da Vila, né? Mas outro nome que você acha importante citar, né? A gente falou um pouco do Almig Neto, né? Porra, Tem diversos outros, assim, né? Uns mais antigos, outros ali que não são tão antigos, mas têm sua importância também. Quem você citaria, além desses nomes que a gente citou, cara? Eu posso fazer uma... Eu vou te dizer o seguinte. Então vou fazer uma coisa que é a seguinte. Maior melodista da história do samba pra mim. Sim. Wilson Moreira. Wilson Moreira. É brincadeira. O Wilson Moreira é brincadeira. Que coisa impressionante, que melodista, que negócio sofisticado, que coisa surpreendente. E o Wilson Moreira era tão genial que conta a história do maestro Radamés Guinhata, que o Wilson Moreira não conhecia teoria musical, para tocar instrumento harmônico e tal. Quando o Wilson Moreira foi tentar aprender e cantou uns sambas dele, dizem que o Vilô falou: não aprende não. Vamos tirar isso daí de você. Cara, como o meu parceiro Fred Camacho, ele diz que o Monarco já virou para ele, em certa ocasião, falou que compunha, Fred, você que toca, Fred é um grande cavaquinista, grande violonista, né, sambas maravilhosos, parceiro dessa gente toda, o Monarco falou, ó, não compõe com um instrumento de harmonia na mão, não, porque o instrumento, ele naturalmente te leva para um caminho que você já conhece. Exato. Essa musicalidade, o Wilson Moreira tinha isso. Sim. Então eu acho que o Wilson Moreira e Ney Lopes, uma dupla extraordinária, mas eu destacaria o Wilson Moreira. Ouvir o Wilson Moreira, escutar o Wilson Moreira, um cara que dialogou com a turma do Cacique, um cara que é cantado, um cara que é estupendo. Então, seu Wilson Moreira, de saudosíssima memória, adorava ele, como pessoa, inclusive, um sujeito afável e tal, alicate, e era uma figura absolutamente extraordinária, que trabalhou no sistema penitenciário. Aí dentro daquela história que a gente falou de todos tinham alguma coisa fora do samba, né? Conta uma história muito curiosa, só pra gente não terminar o programa sem essa história, que é relativamente conhecida. O Wilson, quando vira parceiro do Ney, como ele era carcereiro, né, do DESIP, ele falou pro Ney que os presos tinham muito essa questão de fazer samba, falando das merdas que fizeram, né, dos sambas de arrependimentos e crimes passionais e não sei o quê. E aí o Wilson sugere pro Ney para eles fazerem um samba de cadeia. Samba de cadeia. Samba de cadeia, que é uma tradição do samba pouco gravada. Em cima daquelas histórias de preso. E eles fazem um samba de cadeia chamado Senhora Liberdade. Sim. Abre as asas sobre mim, ó Senhora Liberdade, eu fui condenado sem merecimento, por um sentimento, por uma paixão, violenta emoção, pois amar foi meu delito, mas foi um sonho. E é muito curioso que é um samba de cadeia, o cara preso, você vê a letra dizendo, o cara fez merda, tá preso. Mas foi um samba que, quando explodiu, foi gravado pela Zezé Mota, todo mundo achou que tinha a ver com a luta pela democracia, no fim da ditadura militar brasileira, mas é uma grande melodia do Wilson Moreira. Então, como eu citei Luiz Carlos da Vila, eu citaria aqui um gigante da música brasileira, do samba, para mim, o mais surpreendente, o maior melodista que o samba já teve, o Wilson Moreira. Boa! Simas, cara, que prazer, meu irmão. Papo bom demais, sabe muito pra galera que quer seguir lá. Tu mexe muito em rede social, assim, Simas, ou não? No Instagram, tem Instagram, lá Luiz Antônio Simas, procurar, é mais onde eu tô, gravo uns videozinhos e tal. Boa, segue lá, muito conteúdo maneiro. Eu sei que a galera vai procurar os livros também, manda lá no Instagram dele, pô, eu queria ver tal livro que você citou lá, tal, aí você deve passar. Tem o Dicionário da História Social do Samba, meu com Ney Lopes, tem Filosofias Africanas, meu com Ney Lopes, Luiz Carlos da Vila, um livro que eu escrevi com o Diogo, Samba de Enredo, História e Arte, para tudo começar na quinta-feira, tem História da Portela, tem muito livro aí que fala com esse universo. Boa. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Dá o like aí, se inscreve no canal. Se ficou até agora e não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, hein? Curtiu tanto o papo? Então presentei a gente se inscrevendo no canal, beleza? Valeu!